Olá, um prazer muito grande. Eu sou o professor Luiz Ulbricht, de Noções de Informática aqui no IMPAR, e nós estamos em sua preparação para o concurso da UFBA. E se você já teve a oportunidade de olhar o edital já lançado, você vai verificar que a UFBA chama essa disciplina de Informática Básica, o que é exatamente a mesma coisa. E se você ainda não teve a oportunidade de olhar o edital, o faça logo. É o seu dever, é a sua aprovação. E nós estamos então dentro dessa preparação, aguardando o lançamento, o edital já lançado, mas o lançamento do anexo que faz a especificação das disciplinas e da maneira com que serão cobradas, do conteúdo programático. Dentro dessa ideia, nós vamos seguir aquilo que vem sendo cobrado nas edições anteriores, com referência ao concurso de 2013, na expectativa que a cobrança vai ser muito próxima. E se você já teve a oportunidade de olhar esse conteúdo em específico, você vai verificar que nós vamos cobrir ao longo das nossas 10 aulas todo o conteúdo, porém em uma ordem diferente, porque em informática é importante nós compreendermos que um conceito, uma vez amadurecido, ele ajuda muito na ideia, na constituição, na maneira com que você acaba compreendendo os conceitos posteriores. Nós estudamos primeiro, começaremos hoje com a disciplina de hardware, para então estudarmos redes de computadores, seguirmos com segurança da informação, na sequência nós veremos os softwares, os editores de texto, posteriormente as planilhas eletrônicas e encerraremos com o nosso estudo de sistemas operacionais. Ok? Antes de nós começarmos, eu gostaria de fazer dois convites. O primeiro, que você possa compreender que é muito importante nós estudarmos informática resolvendo questões. E você, comigo, vai resolver durante a nossa preparação mais de 120 questões relacionadas especificamente à cobrança da UFBA. Uma ideia é que você possa continuar se preparando, resolvendo questões. E se você buscar questões, você vai verificar que a UFBA não é uma banca com um grande volume de cobrança. E nesse sentido, praticamente todas as questões eu vou puxar para cá, para que nós possamos trabalhá-las. Você vai então buscar bancas que possam cobrar num formato parecido. E você vai verificar que a cobrança da UFBA, esse formato, é inspirado na CESP, uma banca bastante conhecida, com cobranças de certo ou errado. E você pode fazer uso dessas questões na sua preparação, apenas com duas ressalvas. A primeira é, você tem que cuidar que a CESP é uma banca que durante o seu questionamento, ela tem uma veia interpretativa, ou seja, além da cobrança de informática, você precisa se adequar à maneira, ao estilo de cobrança da CESP, que vai fazer toda uma elaboração na questão quanto à sua interpretação. E você vai verificar que a UFBA não é uma cobrança bastante mais direta. E se você, de alguma forma, começar a acertar questões da CESP, significa que você está mais do que preparado para acertar as questões da UFBA, onde a cobrança é mais direta e a interpretação não faz parte da sua cobrança, ou pelo menos de maneira muito mais reduzida. A segunda ideia é que durante a sua preparação para uma banca como a CESP, você é alertado, cuidado, porque na CESP as questões se anulam. É verdade, você acerta uma questão, você faz um ponto, você erra uma questão, você perde, é tirado de você um ponto. Portanto, para cada duas questões que você acerte uma e erre outra, elas se anulam e você fica absolutamente com zero, que é o mesmo valor que você teria caso você não respondesse nenhuma das questões. Na UFBA, se você leu o edital e teve esse cuidado, você se atentou para isso, você vai verificar que um acerto dá a você um ponto da mesma forma, mas que um erro tira apenas 75 centésimos de ponto, ou seja, 0,75. E nesse momento, isso significa que é um convite para que você possa ousar mais, para que você possa arriscar mais, já que você é bonificado com um ponto para cada acerto, mas você é, de alguma forma, punido em uma ordem de grandeza menor, com apenas 0,75, portanto, deixar questões em branco significa que você não faz ponto nenhum. À medida que você tem duas questões, você acerta uma, você ganha um ponto, você
erra uma, você perde 0,75, você acaba lucrando em 0,25. E o convite que eu faço é então que nós possamos responder questões. Ok? E o segundo pedido que eu faço é que informática, além de se estudar resolvendo questões, você estuda aplicando os conceitos teóricos no uso das ferramentas, porque essa será a cobrança na sua prova. Nota, sem a teoria você não consegue responder as questões, mas apenas com a teoria você não vai ter condições de responder todas as questões, e mesmo nas questões que você, sabendo a teoria, estando pronto para respondê-las, você, se tiver realizado o uso das ferramentas correspondentes, vai ter uma tranquilidade muito maior ao longo da sua prova. Portanto, o convite é esse. Para todo o assunto que envolver o uso de um aplicativo, de um programa, de um software, faça uso, instale no seu computador e você vai verificar então que nós vamos estar absolutamente prontos e preparados para qualquer cobrança pela frente. Combinado? Então vem comigo, eu mostro a você na tela. O primeiro conhecimento que nós temos que ter a respeito da nossa disciplina é a importantíssima, sutil, muitas vezes ausente diferença entre o conceito de dado e de informação. Em muitos contextos, em muitos cenários fora da informática, dado e informação têm absolutamente o mesmo significado. Você pode enxergá-los como sinônimos. No entanto, em informática, ainda que muitas vezes dado e informação também possam ser trabalhados como sinônimos, em alguns momentos se faz distinção, se faz uma diferença entre o conceito de dado e informação. E quando essa distinção ocorre, isso significa que o dado, ele gera a informação. A informação é produzida a partir de dados. E você precisa enxergar o dado como matéria-prima da constituição das informações. Nesse sentido, nós vamos compreender que o dado simplesmente é todo o material que você obtém a partir de diversas fontes e você vai ter à sua disposição este material para que você possa realizar uma análise que ainda não foi realizada. E é por isso, por exemplo, que quando nós trabalhamos com pesquisas, a primeira etapa de uma pesquisa é caracterizada como uma coleta de dados, porque você está obtendo estes dados e estes dados ainda não foram analisados. No entanto, quando você realiza o tratamento deste dado, você passa a obter uma informação que nada mais é do que o resultado de um processamento. E só para que você possa entender, essa palavrinha informática é importante e muitas vezes repetida. Processamento significa simplesmente que algo foi feito. Quando você processa, significa que uma operação em relação ao uso dos dados foi realizada. Você fez a manipulação, o tratamento, a organização, algo foi realizado com os dados foram processados. E eu volto com você, vem comigo, e você vai verificar que este processamento, esse tratamento, essa manipulação, essa organização dos dados implica agora em você necessariamente caracterizar uma percepção de algo. As coisas passam a fazer a você significado e você passa a encontrar utilidade naquilo que você deseja. Portanto, quando nós olhamos para este cenário, você vai verificar que os dados eles são coletados das mais diversas fontes e a partir dessa coleta, a operação que se dá tecnicamente, nós chamamos de correlacionamento. Os dados são correlacionados uns aos outros e nesse momento, a partir destes dados correlacionados, você produz uma informação. Nota que essa informação denota utilidade e a partir dessa informação você pode reprocessá-la junto a outros dados ou outras informações e é este reprocessamento que gera uma informação de ainda mais alto nível
nível de ainda maior utilidade. E à medida que você vai produzindo mais e mais e mais utilidade, é este caminho que nos leva à produção de conhecimento. Você compreendeu? Você, a partir de dados, produz informação. E a partir de informações, você gera conhecimento, e é assim que caminha a humanidade. E nesse momento, a gente passa então a estar aptos a definir aquilo que é o mais importante nesse momento. Vem comigo e eu mostro a você na tela, que é o conceito de computador. Um computador precisa de ser definido. E eu queria perguntar a você, me conta, quantos computadores você tem em casa? Você sabe? Faz a conta aí, mentalmente, pensa comigo, imagina o que você tem em casa. Muitos de vocês provavelmente têm um computador de mesa, um desktop, é isso? Conta um notebook, você tem? Conta mais um, pensa quantos computadores você tem em casa. Chegou a um resultado? Sim? Sim, então a ideia é essa. O que, afinal de contas, é um computador? E eu mostro a você que um computador nada mais é do que uma caixinha preta. Eu sei, tá azul na tela, mas é uma caixinha preta. Por quê? Porque na expectativa, na ótica do usuário, ele não enxerga nada além de um gabinete, de uma caixa preta. E nessa caixa preta, você insere, você ingressa dados. Estes dados que vão ser inseridos como elementos de entrada, eles são processados e, obviamente, são jogados na saída, necessariamente alterados. Nós fazemos a anotação de dados linha para evidenciar que os dados que saem são necessariamente diferentes comparados aos dados que entraram. Por quê? Porque se os dados que saíram, eles ficarem da mesma forma quando entrarem, significa que esse computador simplesmente estava desligado e que não houve processamento. Mas nesse momento, onde os dados que saíram são diferentes, se, e às vezes eu sei que isso não acontece, mas se o computador conseguiu realizar aquilo que você deseja, você então encontrou utilidade, um resultado útil, e nesse momento você produziu informação. Portanto, você pode encarar um computador como sendo um ser que, a partir de dados, sendo estes processados, ele produz informação. E um computador nada mais é do que uma máquina, do que um equipamento, do que um ser, do que algo que, a partir do processamento de dados, ele acaba realizando o tratamento automático e a produção automática de informações. E isso acontece em vista de um propósito, e você pode enxergar o seu computador como um grande resolvedor de problemas. Nesse sentido, quantos computadores você tem em casa? Contou? Calculadora, por exemplo. Você tem calculadora em casa? Calculadora, você imagina uma caixinha preta, uma calculadora, você entra dados nela? Sim, esses dados são processados e esses dados são jogados na saída de maneira alterada. Portanto, uma calculadora é um computador. Mas, Luiz, por que eu chamo ela então de calculadora, não chamo ela de computador? Porque isso é justamente a ideia de que cada computador, ele é desenhado, ele é desenvolvido, planejado em vista de um propósito. Quando este propósito for um propósito específico, nós chamamos o computador pelo seu nome específico deste propósito. Portanto, uma calculadora é um computador, mas é o computador que realiza cálculos. E se você tiver em mente essa ideia, você vai verificar que muitas coisas que hoje você chama por um nome diferente e você acaba não se dando conta, são computadores. Por exemplo, aquela caixinha que geralmente fica em casa do lado da TV e nos dá acesso à internet, lembra dela? Como é que é o nome dela? Não é Wi-Fi. Nós vamos conversar sobre isso na aula de redes. Não é Wi-Fi. O nome dela, daquela caixinha, é roteador.
Roteador é um computador como qualquer outro. O que é um roteador? É um computador que pega dados na sua entrada, processa esses dados e joga dados em sua saída, mas ele possui um propósito específico de realizar roteamento e nós vamos entender mais à frente o que isso significa. Se você pegar qualquer computador, um computador de propósito genérico, como ele tem um propósito genérico e não específico, nós não sabemos chamá-lo de nenhum outro nome, porque ele não tem um propósito único. Dessa maneira, nós simplesmente chamamos de computador. E quando você tem um computador de propósito genérico, é justamente a escolha do software, é o software que dá o sabor, é este software que determina a ação que ele realiza naquele momento. Portanto, um computador de propósito genérico, dependendo do uso do seu software, ele pode fazer às vezes de uma calculadora, assim como pode fazer às vezes de um roteador. Mas você imagina, se eu compro um computador de propósito genérico, justamente e exclusivamente para processar cálculos, para ser uma calculadora. Faz algum sentido? Você gasta R$1.000 num computador genérico para fazer cálculos ou você compra uma calculadora que custa muito menos? Essa é a ideia de um computador com propósito específico. Ele é otimizado em vista deste propósito, em termos de desempenho, em termos de custo, e você simplesmente vai ter uma melhor relação custo-benefício. Agora, desejando realizar muitas tarefas com um mesmo equipamento, você faz uso de um computador de propósito genérico. Ficou claro? Isso é um computador e você está cercado de computadores no seu dia a dia. Por exemplo, sua TV é um computador ou possui um computador embutido, sua geladeira da mesma forma, o seu carro, sim, tem um computador de bordo. Luiz, eu não ando de carro, ok, o ônibus também tem um computador de bordo. Todos estes equipamentos, tudo que gira à sua volta, você está cercado de computadores ao longo de todo o seu dia e você faz uso da computação sempre de maneira muito grande. E é justamente esse conceito que eu queria resgatar com você, que você pudesse se dar conta que a informática é sua amiga, que a informática ela faz toda a diferença no seu dia a dia. E é esse o emprego do conceito que eu gostaria que você aplicasse na sua prova. Combinado? Então vem comigo, eu mostro a você que nós podemos classificar um computador segundo o seu tamanho, segundo o seu porte, e que a partir deste tamanho nós podemos chamar os computadores de diversas maneiras, classificando-os como computadores de grande porte, gigantões, ou como computadores pessoais, que são computadores de um tamanho já bastante reduzido, ou de portáteis, que teriam um tamanho ainda menor. Porque na informática nós precisamos compreender esse conceito. A ideia é você evoluir historicamente, reduzindo as coisas de tamanho. É a miniaturização que denota a evolução tecnológica. Quanto mais nós temos condição tecnológica, mais nós conseguimos fazer a mesma atividade, a mesma ação, ter algo que realiza a mesma função num tamanho reduzido. E os computadores, portanto, ao longo da história, foram tendo o seu tamanho reduzido. Eu mostro a você que quando nós temos um computador que se chama de grande porte, no passado, ele se chamava de mainframe. Por que de mainframe? Porque os computadores eram tão grandes, que eles ficavam numa sala em separado. Era uma sala somente para este computador, que precisava ter muito cuidado com a sua refrigeração, muito cuidado até mesmo para que ninguém pudesse tocar em suas partes. E nós colocávamos, então, numa sala ao lado o usuário, e obviamente que para que ele pudesse fazer uso desse computador, nós colocávamos à sua disposição, por exemplo, um teclado e, por exemplo, um monitor. E este usuário, ingressando dados no teclado, através de um fio, nós passávamos estes dados até a outra sala, estes dados eram processados e estes dados eram devolvidos no monitor do usuário.
A esse conjunto de teclado e monitor, nós chamávamos de terminal burro. Terminal, porque ficava na ponta à disposição do usuário, e burro, porque justamente o processamento não acontecia ali, o processamento acontecia na sala ao lado. E o usuário ficava chateado com isso. O usuário perguntava, ok, mas esse é um terminal burro? Onde está o computador? E era uma pergunta de alguma forma inadequada, porque o computador estava na frente dele. Você vai aprender comigo que o teclado faz parte do computador, que o monitor faz parte do computador e que o usuário estava à frente do computador. Mas quando a gente apresentava esse ao terminal burro, ele dizia, não, esse não é o computador, me dá o computador. Aí você dizia... Você está fazendo referência à parte inteligente? Não, ao computador. Ah, você está fazendo menção à parte principal, porque o computador está aqui na sua frente. Não, eu quero o computador. Aí você dizia, mas querido, o computador está aqui. Não, não está, isso aqui não é o computador, eu quero o computador. Ah, você faz menção à parte principal. Dada essa conversa, chegou o momento que alguém resolveu o problema. Alguém disse, ok, vamos chamar o computador apenas da parte principal. E é assim que ele foi batizado pela primeira vez. Eu mostro a você que o computador se chamava parte principal. Em inglês, main, principal, frame, parte, pedaço. O pedaço principal ficou sendo chamado de um computador por inteiro, e esse nome, ele continua sendo utilizado em provas de concurso, porque continua sendo um nome válido. Inclusive, a IBM, que é o nosso querido elefante, né, azul, é o nosso dinossauro da computação, ele continua, a IBM continua fazendo de propósito, com muito orgulho, o uso dessa nomenclatura em seus computadores de grande porte. Mas, como isso de alguma forma denota uma condição de obsolência, os grandes players, os grandes fabricantes preferem hoje chamar de supercomputadores. E você vai encontrar supercomputadores sendo utilizados em larga escala pelo mundo. Imagina, você precisa filmar Avatar. Como é que você realiza essa filmagem? Não dá para realizar um filme desse porte, com aquela constituição, aquela quantidade de efeitos sendo trabalhados, sem que você tenha um poder de processamento muito diferenciado. E você vai precisar, então, de computadores de grande porte. Mas no nosso dia a dia, a ideia foi resolvida à medida que nós fomos miniaturizando os componentes, e chegou um momento ali pelo princípio dos anos 80, onde nós já tínhamos condição de fazer com que os computadores chegassem às nossas casas, inicialmente nas garagens de desenvolvedores, e depois esses próprios desenvolvedores caseiros começaram a levar esse hobby a diversas casas que começaram a fazer uso desse computador. Quando o computador ficou à disposição em uma casa, eu mostro a você, nós passamos então agora a ter um computador que se tornou pessoal. E é daqui que vem aquela nomenclatura que nós chamamos de PC, de Personal Computer, um computador pessoal. E obviamente, como ele reduziu de tamanho, por uma questão de marketing, este computador, para que fosse realizada uma diferenciação, passou a ser chamado de microcomputador. E eu queria fazer um convite aqui a você, para que você se desse conta que, como em informática a evolução significa reduzir de tamanho, a palavrinha micro é apenas um jogo de marketing. Você diz assim, o que você tem em casa, meu querido amigo? E o amigo diz, eu tenho um computador. Aí você diz, tadinho, eu tenho um microcomputador. Por quê? Porque quanto menor, melhor. É uma jogada de marketing. Então, nota comigo o que você vai fazer daqui para frente com essa palavrinha. Eu mostro a você que você vai simplesmente riscá-la do seu vocabulário. Toda vez que aparecer uma palavra micro na frente de uma palavra, você risca, porque ela não serve para nada. Um microcomputador é um computador, um microprocessador é um processador e assim por diante. Obviamente que dentro dessa ideia, nós encontramos um nomezinho que muitas vezes é utilizado, que se chama de desktop. E se você fizer a tradução do inglês, nada mais natural do que nós entendermos que é um computador que fica no topo de uma desk, de uma mesa. Isso é um desktop. Desktop, o computador que fica em cima de uma mesa. Não é assim que acontece na sua casa? Você não tem que deixar o seu computador em cima da sua mesa. É isso, um desktop. Mas, naturalmente, nós evoluímos. A evolução é
reduzir de tamanho, e essa redução nos levou a ter computadores, eu mostro a você, que nós passamos a chamar de portáteis. Por que portáteis? Porque agora eles nos deram uma característica de mobilidade. Você passa com um computador portátil a poder levá-lo aonde você deseja, porque ele não se encontra mais preso em cima da mesa. O primeiro computador portátil nós chamamos de laptop, e numa tradução literal, nada mais é do que o computador que vai no top do colo, do lap, exatamente isso. Quem teve um laptop sabe que ele era um trambolhão de pesado e a indústria precisou reduzi-lo de tamanho, até que chegou ao computador do tamanho de um caderno, o que em inglês nós chamamos de notebook. E se nós continuarmos a ideia da redução, o próximo computador, que nós chamamos de tablet, é simplesmente o computador do tamanho de um tablete de chocolate, até nós chegarmos nas nossas ideias de computadores na palma da mão, que inicialmente se chamavam justamente assim, de palm top, o computador que vai no topo da palma da mão. Alguns concorrentes chamavam de handheld, o computador que é held, segurado pela hand, pela mão, e atualmente nós chamamos de smartphone, na ideia de que a evolução se dá a partir de um phone, de um telefone, e esse telefone passou a ficar smart, passou a ficar inteligente, porque nós passamos a incorporar novas funcionalidades computacionais, dando a condição de você fazer uso de um smartphone como um computador de bolso, por exemplo. E esse termo smart, ele passou a ser adotado. Hoje você vai na loja, você tem uma Smart TV, por exemplo, e você vai entender que uma Smart TV nada mais é do que o conceito natural, original de uma TV, que ganha as funções de smart, ou seja, passa a ser um computador. Ok? Tudo tranquilo até agora? Então vem comigo, vamos verificar se está tudo tranquilo. Uma primeira questão, uma questão que foi realizada pela UFBA para a própria UFBA. A UFBA, ela acaba sendo caracterizada por ser ela mesma a responsável por elaborar as questões que vão ser aplicadas em seus concursos. Essa questão foi aplicada em 2012 para o cargo de auxiliar administrativo. E a pergunta é: o tablet é um dispositivo portátil pessoal usado para acesso à internet, organização pessoal, visualização de fotos, vídeos e leitura de livros, entre outras funcionalidades. E se você não se deu conta até esse momento, o que nós precisamos responder é se você acha que essa colocação está correta, certo, ou se você acha que ela está errada, quando você marcaria errado. Pensa comigo. É isso que caracteriza um tablet. E quando nós tivermos uma questão de informática, o que eu peço a você é que você faça uso, esbanje de todo o seu talento teórico. E nesse momento, você precisa pensar, espera um pouco, a ideia é, um tablet nada mais é do que um computador, como qualquer outro. É um computador que é classificado como tablet. Qualquer computador daqueles que nós listamos segundo a classificação pelo porte precisa ser visto por você como um computador. Qual é a diferença? A diferença é que o tablet, ele é portátil. Por que ele é portátil? Porque ele reduziu tanto de tamanho, tanto de tamanho, tanto de tamanho, que antes os computadores eram de grande porte, depois passaram a ser pessoais, e depois passaram a ser pessoais com a ideia de mobilidade, de portabilidade. Portanto, sim, verifica comigo, eu mostro a você, você vai entender que um tablet nada mais é. Essa é a ideia. Um tablet é um computador pessoal, porque ele está numa classificação acima da classificação dos computadores pessoais, mais desenvolvida, quando eu digo acima, e ela é mais desenvolvida justamente porque ela permite a portabilidade. Portanto, essa parte da questão está absolutamente correta. Agora, está dizendo que o tablet é um dispositivo. Luiz, um tablet não deveria ser um computador? E aqui eu queria dizer a você
que é uma característica de bancas que trabalham com a ideia de cobranças de certo ou errado, fazerem uso muitas vezes de alguns termos que são sinônimos. Você vai verificar essa cobrança e você vai dizer, puxa, eu queria que tivesse escrito ali computador. É verdade, mas é muito comum em informática nós trabalharmos com a ideia de sinônimos. Um computador pode ser chamado de uma máquina, pode ser chamado de um equipamento e pode ser chamado de um dispositivo, que é a palavra mais genérica que existe na informática. Dispositivo significa algo, uma coisa que faz alguma outra coisa, um dispositivo. Portanto, sim, tranquilamente, verifica comigo, você pode dizer corretamente que um tablet é um dispositivo, porque ele é um computador. Agora que você já tem a noção que o tablet é um dispositivo, é um computador, que ele é pessoal e que ele é portátil, nós podemos trabalhar com a verificação se a outra ideia da questão está correta, se ele é de fato usado para realizar esse conjunto de atividades. E aqui eu gostaria que você pudesse entender que um computador de propósito genérico, como é um tablet, nota, não foi mencionada a sua função específica, seria se fosse dado uma calculadora, seria se fosse dado um roteador, não. Menção ao tablet. O que é um tablet? O tablet é um computador tem propósito genérico. E se ele tem propósito genérico, ele pode realizar qualquer atividade. Luiz, mas é um tablet. Não importa. Poderia ser um tablet, poderia ser um notebook, poderia ser um smartphone, poderia ser um desktop, poderia ser um mainframe. Trate-o como um computador. E sendo um computador, ele pode fazer qualquer ação, desde que seja uma ação vinculada ao processamento de dados na entrada, processados, gerando informação. Vem comigo, verifica se é isso. Se nós falarmos de acesso à internet, é uma função onde você está processando dados e gerando informações? Com toda certeza, você faz isso no seu dia a dia. Você consegue realizar uma organização pessoal a partir de um computador? Com toda certeza, porque justamente processar também tem a ideia de organização. Você consegue visualizar fotos no seu computador? Qualquer um, obviamente que sim. E vídeos, com toda certeza, o YouTube está aí para não deixarmos mentir. E leitura de livros é cada vez mais comum nós abandonarmos, infelizmente, eu adoro eles, livros que são em formato de papel, e começarmos a partir para formatos digitais, entre outras funcionalidades, várias, qualquer uma, porque nós estamos fazendo menção a um computador. Portanto, marca comigo, nós precisamos marcar sem medo. Nós estamos falando com toda a certeza de um conceito adequado e você vai marcar essa questão como certa. Você compreendeu? O conceito é bem tranquilo, nós estamos evoluindo numa base de conceitos onde, à medida que nós estudarmos, você vai aplicar esses conceitos e esses próprios conceitos vão dar condições de você compreender os próximos conceitos a serem estudados. Você precisa aprender informática a conhecer o conceito teórico, mas na hora da prova, aplicar este conceito teórico no uso do dia a dia. O que é a parte teórica dessa questão? Você compreender que o tablet, sendo uma classificação específica dentro do conceito de porte, ele nada mais é do que um computador. E sim, se você aprender a classificar segundo o seu porte, você vai verificar que ele é portátil, maravilha, e que necessariamente sendo portátil, ele é pessoal, maravilha. E sendo um computador, ele realiza ações quaisquer que um computador pode realizar. Essa é a parte teórica. Agora, em relação à parte prática, foi enumerada uma série de possibilidades onde você verifica se você as faz ou não no dia a dia. E nós não vamos estar falando sobre isso ao longo de nossas aulas. Simplesmente você tem que se dar conta que fazer uso do computador é importante para o seu desenvolvimento. Aí na hora da prova você se pergunta, espera um pouquinho, eu faço uso de qualquer um dos meus computadores para me organizar pessoalmente?
Sim, eu faço uso dos meus computadores para verificar fotos e vídeos. Sim, eu faço uso de qualquer um dos meus computadores para acessar a internet. Ah, eu não faço, mas tem um amigo que faz. Então, você começa a pegar estes conceitos, porque a pergunta vai ser se você, tendo conhecimento teórico, sabe aplicá-lo num conceito prático. Ok? Você entendeu? Nós estamos encerrando o nosso primeiro bloco e já voltamos.